Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Apenas um pensar, apenas um detalhe. Eu estou aqui vestido com a minha camiseta muito bonita, por sinal, LPA, Livres para Adorar. Eu fui presenteado com essa camiseta recentemente, pregando na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ali da cidade de Arroio do Silva, mais propriamente dito, na congregação do Erechim. Meu amigo pastor Wesley Borba, toda a liderança que ali está, o querido irmão Edivaldo. Foi um trabalho realmente, um evento, uma campanha muito abençoada. Mateus capítulo 3, verso 7, eu queria só destacar um detalhezinho que julgo ser muito especial. Pequeniníssimo, mas especial. A Bíblia diz assim, e vendo ele, falando de João Batista, que muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, olha o que ele disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? A minha pergunta é, por que João usou essa analogia, raça de víboras? Por que ele não usou analogia, por exemplo, cobras, serpente, como usualmente você encontra nas Escrituras? Deve existir um motivo pelo qual, uma razão pela qual. Então observe, cobra, serpente, tem lá, são espécies venenosas, há quem diga que divide-se em três principais venenos, os neurotóxico, e eu não sou um profissional do ramo, o hemotóxico e o citotóxico, que seriam neurotóxico, homotóxico e citotóxico. Então, tanto serpente, quanto víboras, quanto cobra, são, obviamente, animais peçonhentos e venenosos, e esses três tipos de veneno, neurotóxico, hemotóxico e citotóxico, isso é aquele que atinge os músculos, aquele que atinge essa região aqui, abdominal, e obviamente aquele que atinge a região cerebral. Então eles são comuns, varia de espécie para espécie, mas indiferentemente da classificação em que elas se encontram. Porém, as víboras, elas têm algo muito pontual, que é somente delas. E o que é? As víboras, elas não põem ovos. Seus filhotes são criados no seu ventre, e no momento da gestação, como que instintivamente as víboras entendem que está na hora de dar à luz. Então, quando as víboras, filhotes, filhos, estão aqui no ventre da mãe, começam a comê-la por dentro, começam a feri-la por dentro. Então ela vai expelir, não em ovos, como fazem as serpentes ou cobras, mas sim, ela dá luz aos seus filhotes, já sendo quem são. Claro que em espécie menor. Então qual é a lógica? A lógica é a seguinte, a analogia que João está usando é a seguinte, vocês estão ferindo, vocês estão machucando aquela que lhes dá a vida. Ao invés de trazer alegria, traz-lhe dor. Não apenas a dor de parto, que é muito comumente, a todos os seres, indiferentemente se é no mundo animal ou, sobretudo, o próprio Deus dissera isso à mulher, mas começa a comê-la, começa a adoecê-la, e se ela não expelir o seu filhote, pode vir a óbito. Então olha a maneira que João está tratando os fariseus. Vocês estão matando quem lhes deu a vida. Vocês estão destruindo as estruturas. Vocês estão ferindo, vocês estão machucando. E não seria isso uma palavra muito aplicável ao nosso tempo? Então eu começo a pensar nisso, nessas serpentes venenosas, que não apenas atingem a mente, seus venenos destilados, os neurotóxicos, não apenas a região torácica, o coração, seus venenos homotóxico, não apenas atingindo a questão muscular, os citotóxicos, não, pior do que isso. Quer dizer, eles enfraquecem a igreja, questão muscular. Eles magoam, ferem a noiva,
machucam ela. E eles ainda causam traumas neurais, doenças psicomáticas. Gente machucada, gente ferida, gente doente. E doente não pode curar, precisa ser curado primeiramente. Por isso que João disse: quem vos ensinou, Mateus 3,7, a fugir da ira vindoura, futura? Vocês estão enganando a quem? Vocês estão ferindo o sistema. Vocês estão ferindo quem lhes deu a vida. Vocês estão machucando. Vocês são prejudiciais. Então que Deus os ajude quanto obreiros do Senhor. Eu não posso ferir a noiva. Eu não posso machucá-la. Caso contrário, a ira futura, no futuro bem breve, eu terei um acerto de contas com o noivo. Eu tenho um pensar. Chame minha atenção. Mexa comigo, mas não mexa com a minha família. Não mexa com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã. Não mexa com a minha filha e, sobretudo, com a minha esposa, que é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Somos uma só carne. Meu ministério, eu disse ontem enquanto pregava em Criciúma, meu ministério mede 1,52. É minha esposa. Preciso cuidar dela. Então, irmãos, em nome de Jesus, cuidamos com essa raça de víboras. Eles não põem ovos. Não. Eles não produzem, eles não geram, eles matam, eles ferem, eles machucam, eles destroem o sistema. A igreja está desacreditada, o ministério pastoral tem estado desacreditado, os pregadores têm estado desacreditados, os mensageiros íntegros do Senhor têm estado desacreditados, e daqui a pouco até o próprio Deus, como disse Gandhi dizia, né? Eu não tenho problema com Cristo, eu tenho problema com os cristãos. Não é que eu não acredite no Cristo, eu não acredito nos cristãos. Então que Deus nos ajude, que cuidamos das nossas vidas. Eu sempre digo, eu não preciso forçar o pecado, eu já peco naturalmente, entendeu? Eu preciso tentar polir a minha vida, melhorar, porque ainda que eu tente melhorar, ainda que eu tente viver piamente, eu sou tendenciosamente naquela luta constante que disse Paulo: miserável homem que sou, o que quero fazer não faço, o que não quero eu acabo fazendo. Então, quem vos ensinou? Raça de víboras. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que não sejamos nenhum tipo de réptil serpentino. Deus chamou-nos para ser ovelha. Que não sejamos, irmãos, covil de ladrões e nem ninho de cobra. Que não sejamos, meus irmãos, serpentes venenosas, ao menos que seja, como disse Jesus, na prudência. Que não sejamos raça de víboras. A gente não pode ferir, a gente não pode machucar. Os jovens pregadores que estão aí iniciando, eu já estou em meia idade, né? Cuidado, não fira, não machuca quem te deu a vida, quem orou por você. Talvez em algum ponto esteja equivocado e talvez não tenham a devida compreensão que vocês têm sobre determinadas coisas, mas não os firam, não os machuquem. Eles te deram a vida, eles te deram a luz, eles te geraram para Deus. Então, meus irmãos, raça de víboras, precisamos fugir não da ira futura, porque isso será impossível, mas fugir dessa gente, em nome de Jesus. Não podemos permitir que a tribuna seja entregue a essa gente que machuca, que fere, que não gera, que traz mais prejuízos, mais polêmicas. Não vou nem dizer, meus irmãos, não vou nem dizer daqueles, né? Daqueles que mercandejam o sagrado, daqueles que negociam, daqueles que vendem. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que tenhamos zelo pelas coisas do eterno. Que Deus nos ajude a termos zelo, porque assim como Moisés em Êxodo 3, todos os dias, fim do dia, teria de prestar conta diante de Deus, melhor dizendo, diante do seu sogro, as ovelhas que estavam sob seus cuidados, assim nós teremos que dar conta diante de Deus. Eu terei de dar conta diante de Deus, da maneira que porto-me com os meus amigos, que relaciono-me com as pessoas que estão ao meu redor. Eu não tenho direito de ferir ninguém, eu não tenho direito de machucar ninguém. Se necessário for, até posso, se for uma crítica construtiva, remediativa,
se for do meu tamanho, se for da minha patente, da minha competência, se eu puder auxiliar e repreender alguém com muito amor e zelo, devo fazê-lo. Mas caso contrário, de modo algum. Então, quem vos ensinou, raça de víboras? Eles estavam usando a lei para matar, ao invés de dar a vida. Eles estavam usando os privilégios de Deus como nação de Israel, nação eleita e chamada, para ignorar os outros, machucá-los, autopromoção social. Que Deus nos ajude, tá? Em Cristo Jesus. Agora o contraste com João Batista, e eu não quero estender-me no vídeo. Você já pensou João Batista, gente? O homem que, segundo Jesus, Mateus 11:11, nascido de mulher, ninguém foi maior do que ele. Pense numa coisa no João Batista. Tem muita coisa boa, mas eu vou só pontuar algo aqui que eu acho que é muito interessante. Muito interessante. Você imagine que ele promoveu Jesus. Ele preparou o caminho, foi o arauto. Você conhece a questão histórica, contextual, sabe disso. Agora você imagine que Jesus não convidou para fazer parte da sua equipe. Quando esteve preso, Jesus não foi visitá-lo. Imagine. Ele estava batizando umas pessoas, se bem que Jesus não batizava, como diz João capítulo 4. Aí João, não João o evangelista, mas o João, o mensageiro, o batista, o que ele dizia? Que ele cresça, que eu diminua, eu vou para o deserto, eu vou esconder-me. Sabe aquele deserto que você foge dele? João procurou. João não queria estar em evidência. Não é apenas uma frase de efeito, não é apenas uma palavra bem colocada, não é apenas um discurso eloquente, que ele cresça e que eu diminua. É de fato procurar o deserto para esconder-me. É de fato não me magoar quando ele não me convidou para fazer parte da sua equipe. Jesus tinha uma equipe muito seleta e não convidou o João. Não disse, vem participar comigo, para fazer parte dos mais próximos. Puxa, logo ele que eu ajudei tanto, logo ele que eu divulguei, logo ele que eu disse, eu enfatizei, eu disse que eu não sou digno, eu disse que tentaram dizer-me que eu era, eu disse não sou, é ele, eu não sou o noivo, eu sou só amiga do noivo, só amigo do noivo, eu não sou o noivo da noiva. E ele não me convidou para fazer parte da sua equipe. João não sai me inflamando. Não, João não era infectado nem infeccionado. João era sarado. Por isso que Jesus disse que nascido de mulher, ninguém é maior do que João. Enquanto os fariseus estavam ferindo, estavam machucando, tipo mariposas entre a luz. Desculpa a expressão aqui, é muito coloquial, tá? Talvez até de baixo calão. Não estava mamando, se é que você me entende. Não. João não queria mamar no sistema. Não. João não fez do seu ministério uma empresa de família, nepotismo. Não. Ele é meu primo. Eu o conheço desde sempre. De mim foi dito. O mesmo profeta que testemunhou sobre, também testemunhou sobre. Quer dizer, o que falou dele também falou de mim. Não. Que ele cresça, que eu diminua. Eu não sou uma raça de víboras que vou ficar ferindo, machucando aquela que me deu a vida. Não sou. Por isso que Jesus testemunhou a respeito dele. E daí você pode contrastar quem nós somos. João Batista ou os fariseus? Aqueles que sentem dor de cotovelo porque ele cura mais do que eu, porque ele prega mais do que eu, porque ele faz mais do que eu vou perder o meu lugar? Ou aquele que abre mão do seu lugar porque entende, meu lugar não é uma casa, meu lugar não é um status, meu lugar não é uma posição, meu lugar é um Deus. Eu estando nele e ele estando em mim, está tudo certo. Que Deus nos ajude a refletir nessas coisas, no nome precioso, excelso e incomum de Jesus. Amém.